Pessoal, então assim, uma coisa que vocês quiserem anotar e eu acho que é legal, porque não está muito na teoria do realismo português ou brasileiro, mas é a crítica do mundo sobre o realismo, é que quando você compara realismo com o naturalismo, como eu disse, né, o realismo ele filtra a realidade, né, e não deixa que ela venha para você, né? Então é como se fosse o seguinte: você come a carne, mas você nunca viu como mata o boi. Pensei agora isso aqui, né? Ou você come a galinha caipira, mas nunca viu a vovó indo lá e arrancando o pescoço, né? Estroncando o pescoço da galinha caipira. E o realismo é a parte onde você está comendo ali a comida e nada de, né, sondar o que que tem por trás disso, né? E, e o naturalismo ele já vai mostrar exatamente as forças, né, atávicas, né? Mas e o resultado que isso dá. Então ele vai mostrar ali o que você não quer ver. E legal porque quem assina essa crítica do Primo Basílio é nada mais, nada menos que o nosso humilde Machado de Assis, né? Então o que que ele fala aqui? Só para a gente entender um pouquinho. Na abertura do Prêmio Basílio, qual que é a sacada do Prêmio Basílio? Acho que vocês conhecem um pouco a história, mas não... a sacada do Prêmio Basílio é a questão de atacar a mulher de família, né, na sua vulnerabilidade, a vulnerabilidade do ponto de vista dos seus valores morais, da sua crença. Então, ela vai ser exposta e vai ser testada, porque o primo distante, que foi uma paixão e que não é mais uma paixão, é... ele vem passar um tempo na casa da prima, né? E aí o fato de passar um tempo na casa da prima, justamente quando o esposo, Jorge, viaja, ela fica só. Claro que ela não está só, porque ela tem a empregada, e é a ótica da empregada que vai mostrar isso tudo. Então, essa exposição a esse primo, né? Um primo que representa todo o liberalismo, né? Ele é liberal, ele viveu, ele bebeu, ele viajou. E os valores dela, né? Esposa, de casa, mulher, né? E toda essa questão. São duas forças, né? Então, quem vai vencer? Quem vai corroer? Né? Quem que vai vencer isso aí? Então, o próprio Machado diz, ó, um dos bons e vivazes talentos, olha, acaba de publicar o seu segundo romance, que é o Primo Basílio. Acho legal o Machado fazer essa crítica. Ele diz assim, ó, o primeiro foi o Crime do Padre Amaro, né, que mais não é uma, uma estreia literária. Né? O Machado dá uma alfinetada aqui, ó. Ele diz, né, que não é exatamente uma estreia literária. O Machado critica um pouco o Crime do Padre Amaro. Fala um pouquinho, não fala tão bem do Crime do Padre Amaro. Aí o Machado cita o Ramalho Urtigão. O Ramalho Urtigão é uma pessoa que eu já falei para vocês do caso da questão Coimbra. Ele era realista. Só que tem duas coisas interessantes do Ramalho Urtigão. Primeiro, o Ramalho Urtigão ele foi meio vendido. Ele não foi xiita igual Antero de Quental no realismo. Ele tirou o pé do acelerador para poder ganhar benefícios do período da, da regeneração. E o Ramalho Ortigão saiu no duelo com o Antero de Quental. É aquele que saiu no duelo com o Antero de Quental. Então é bem legal isso aqui, tá? Ah, e aí ele fala que o romance O Crime do Padre Amaro foi uma estreia ruidosa, né? Uma estreia que causou um frisson muito grande em Portugal, óbvio, porque a posição do próprio é essa, e também o romance O Crime do Padre Amaro era chocante, ele é naturalista mesmo. Poxa, é um padre que se envolve, que é calhorda, que sente desejo sexual pela imagem da santa. Então, realmente não seria um romance que iria ficar ileso à crítica, né? Poxa, toda a galera ia falar, esse romance aí é pesado. E aí, a,
ele diz, ó, mas esse triunfo é somente devido ao trabalho real do autor? Aí ele diz, ó, o crime do Padre Amaro revelou desde logo as tendências literárias do senhor Essa e a escola que abertamente se filiava. Essa escola é a escola naturalista. O Machado não é naturalista. Vocês sabem, eu volto a falar que o Machado de Assis no Brasil ele não é naturalista e ele é um realismo manipulador. Ele filtra. Você quer fazer um teste? Você não tem palavrão no Machado. Você não tem cena de sexo no Machado. Você não tem cenas de miserabilidade humana no Machado. É tudo elegante. Ele filtra tudo do jeito que ele quer, porque ao filtrar a realidade, ele manipula a realidade. Tá? Esse é o Machado. Ele é o mundo que ele criou, onde ele domina, onde ele determina o que, que ele vai fazer. E aí, o essa ele é mais natural, tá? O essa é mais natural, né? Que ele é um discípulo aqui da escola naturalista do Assomaer, né? E aí ele vai dizer o seguinte, aqui ó, que o senhor Essa de Queiroz é discípulo do autor, né? Já Assomerrat, tem que ver como é que pronuncia esse do francês aqui. Ninguém há o que não conheça. Ó. O próprio crime do Padre Amaro é uma imitação do romance, né, do Zola, tá? E aí, o que que acontece? O Zola, que escreveu sobre subterrâneos, trabalhadores que se exauriram nos subterrâneos, né? Sobre prostituição, como Naná, né? E aí, o que que o Machado faz? Ele diminui a obra O Crime do Padre Amaro em razão desse naturalismo gritante, né? Ele diz aqui, ó, diferença no desenlace, idêntico ao estilo. Algumas reminiscências, como no capítulo da missa. Ele está fazendo uma analogia, tá? Com o romance naturalista. E outras, enfim, o mesmo título. Quem os leu a ambos não contestou de certo a originalidade do Sr. Essa de Queiroz, porque ele a tinha e tem, e a manifesta de modo afirmativo. Creio até que essa mesma originalidade deu motivo ao maior defeito na concepção do crime do Padre Amaro. Então ele vem falando, tá? A respeito do crime do Padre Amaro ter sido... não vamos ser levianos aqui, mas vamos falar que fruto do naturalismo francês, principalmente do Émile Zola. Aí ele vem discutindo isso aqui. Ele vai lembrar um trecho do livro do Padre Amaro, que eu acho legal aqui desse prefácio, que ele diz assim, ó, sendo assim, não se compreende o terror do Padre Amaro no dia em que do seu erro lhe nasce um filho, e muito menos se compreende que o mate. Então, essa parte aqui é super chocante, porque no Padre Amaro, ele tem a relação com a mulher, ela engravida, e aí a tendência do padre, para ele não perder os benefícios de padre, era, né, pedir para matar o filho, abortar ou depois matar pós-morte, tá? E aí ele vem dando aqui uns adjetivos. Peraí. Bem, e aqui ele vem dando aqui alguns adjetivos que o Machado fala desse crime do Padre Amaro. Ele diz, ó, era realismo implacável, consequente, lógico. Eu gosto dessa frase aqui que o Machado fala. Levado à puerilidade e à obscuridade, tá? Ou seja, ele vai falar de tudo sem atenuar nada. Então aqui o essa ele pisa no acelerador, ele não tem qualquer aí redução de força, né, a respeito do que ele vai provocar. E aí, continuando aqui, o Machado diz, ó, pela primeira vez aparecia um livro em que o escuro, e digamos o próprio termo, pois tratamos de repelir a doutrina, não o talento, em menos o homem. Ele abre um aposto aqui, ele está tentando separar o essa da sua obra.
em que o escuro e o torpe eram tratados com carinho minucioso e relacionados com uma exação do inventário. Nesse trecho aqui, o que acontece? O Machado ele vai discutir a moralidade, né? Ele vai discutir a sofisticação da moralidade. O Machado ele julga moralmente os seus personagens, né? Só que ele julga de modo refinado. O Essa, ele diz que o Essa, ele julga os seus personagens, mas de uma maneira escrachada. Ao colocá-los na lama, ele não deixa dúvidas sobre o julgamento que ele tem que fazer. Então, um padre vil desse jeito não tem sofisticação de avaliação. Vocês me entendem? É porque né? E ele vem fazendo algumas críticas aqui ao Essa, eles tinham problemas, né, pô, eles tinham o mesmo público praticamente, aí eles também tentavam escalar, tanto o Machado no Brasil quanto o Essa em Portugal, estavam vivendo o mesmo momento, né, a mesma necessidade de escalar, né, o alpinismo da fama e do poder literário, e eles se degladiavam mutuamente. O Silvio Romero falou mal do Machado, falou bem do Essa, causou um problema e tudo mais, tá? E aí ele vem falando para a gente cair no Primo Basílio, tá? Ele diz assim, ó: o senhor Essa de Queiroz esquecia por minutos as preocupações da escola e, ainda nos quadros que ele destoavam, achou mais de um rasgo feliz, mais de uma expressão verdadeira à maioria. Porém, atirou-se ao inventário. Pois, que havia de fazer a maioria, senão admirar a fidelidade de um autor que não esquece nada e não oculta nada? Eu acho essa frase aqui brilhante. E vou explicar para vocês o segredo dessa frase que o Machado está falando. O Machado ele está se mostrando o escritor que esconde para dominar. Na narrativa, quando você esconde os fatos e dá o que você quer, você exerce poder, dá a conta-gota. É como Maquiavel, a teoria do príncipe do Maquiavel. Você quer dominar um povo? Toma tudo dele e depois dá a conta-gota, né? Teoria maquiavélica era assim, você toma tudo de todo mundo. E depois vai dando a conta-gota que as pessoas vão ficando felizes, né? Em regimes muito estadistas, né? De prerrogativas de domínio, né? Que aí vocês têm aí os livros de George Orwell, Revolução dos Bichos, 1984, né? E aquela coisa toda. Então, o Machado domina. Ele diz assim, ó: pois que havia de fazer a maioria, senão admirar a fidelidade de um autor que não esquece nada e não oculta nada? Olha a diferença. Ele diz que o Essa mostra tudo, né? É explícito. Não esconde nada de ninguém. Ele quer ser transparente. E o Machado, ao contrário, ele se coloca como? Eu acho que essa frase tem um pouco de esse gatilho. O que o Machado faz? Ele oculta as coisas do jeito dele, né? E aí, claro que a gente não tem como ler todo esse prefácio minuciosamente, porque ele é muito grande. Avançando um pouco, aqui ele diz, ó: certo da vitória, e é claro que aqui ele está cortando um pouco os pulsos em relação ao Essa ter obtido um pouco de êxito, né? Muito êxito em relação às obras, né? O Crime do Padre Amaro, até um pouco mais do que o Machado em razão da Europa, né? O mercado europeu era maior que o mercado brasileiro. Aqui no Brasil a gente só estava Rio de Janeiro e um pouquinho de São Paulo ali e tal. Bahia, muito pouco. O nosso interior não consumia literatura, a gente estava começando, né? Tudo, interior de São Paulo para o Goiás, para Minas ali, era tudo começo. Ninguém estava lendo nada. E a Europa já era Europa, né? Já tinha Inglaterra, já tinha Itália. Então era outro consumo. E depois da Estrada de Ferro, as obras elas andavam mais. Então o Essa ele acabou tendo um impacto muito grande na Europa. Então ele diz: certo da vitória, o senhor Essa de Queiroz rescindiu no gênero,
reincidiu no gênero, ou seja, né, em relação ao Primo Basílio, e trouxe-nos o Primo Basílio, cujo êxito é evidentemente maior que o do primeiro romance, sem que, aliás, a ação seja mais intensa. É legal isso aqui, ele diz assim, ó, o Primo Basílio, teve mais sucesso literário do que o Crime do Padre Amaro, mas em razão é, do em razão da qualidade literária e sem precisar de muita pirofagia, de muita ação, morte e tal, e traição, narrativas assim muito exageradas, tá? E ele diz: o que atribuir a maior aceitação deste livro? Aí ele fala: ao próprio fato da reincidência, ou seja, de repetir uma fórmula, e outro sim, ao requinte de certos lances que não destoaram do paladar do público. Aí aqui ele vem a falar que essa não reestruturou seu público, simplesmente alimentou o público que ele já tinha, que queria um bis. Depois do Crime do Padre Amaro, queria um outro romance e seria o Primo Basílio. Talvez o autor se enganou em um ponto. Uma das passagens que maior impressão fizeram no Crime do Padre Amaro foi a palavra de calculado cinismo dita pelo herói. O herói do Primo Basílio remata o livro com um dito análogo. E se no primeiro romance é ele característico e novo, no segundo é já rebuscado. Tem um ar de clichê, enfastia. O que é que o Machado diz aqui? Né? Ele já coloca aqui que o herói do Primo Basílio e o herói do Crime do Padre Amaro, claro que ironicamente, seja o Primo, seja Eugênia ou seja Amaro, ele dá uma diferença de que no Crime do Padre Amaro foi mais legítimo. E no Primo Basílio, ele já acha que foi um pouco clichê a construção, né, a narratividade desses personagens. E aí ele diz: excluído esse lugar, né, a reprodução dos lances do estilo é feita com o artifício necessário para lhe dar um novo aspecto e igual impressão. Aqui ele vai discutir um pouquinho, né, a respeito um pouco da trama, né, do Primo Basílio. Ele fala que vejamos o que é o Primo Basílio, né? Ele fala, ó, ele pega um dos personagens, no caso Sebastião, um narrador secundário, que conta outro caso de Basílio, que é o primo, né? Então é uma história recontada, refletida, né? Existe um outro narrador, seria uma narração de um narrador observador. Ele namorou Luísa, ela era solteira, estivera para casar com ela. Mas aí o pai faliu, ele veio para o Brasil e aí ele escreveu desfazendo o casamento. Então o Basílio tinha tido um caso, né, com Luísa há muito tempo. E aí ele diz, ó, mas é Eugênia, Grandet, exclama o outro. O senhor Essa de Queiroz incumbiu-se de nos dar o fio de sua concepção, disse talvez consigo. Balzac separa os dois primos, depois de um beijo, aliás, o mais casto dos beijos. Carlos vai para a América, a outra fica, e fica solteira. Se a casássemos com outro, qual seria o resultado do encontro dos dois na Europa? Se tal foi a reflexão do autor, devo dizer desde já que de nenhum modo plagiou os personagens de Balzac. Aqui o Machado está fazendo ironia, porque há uma história parecida com Balzac, né, no livro Comédia Humana, né? Então, a ideia que o Machado faz, ele inverte. Ele diz assim, não é que Luísa está casada com Jorge e chega o primo. Não. Luísa ia casar com Basílio, mas não casa. E aí aparece outro. Essa perspectiva que ele coloca. A perspectiva básica é Basílio e Luísa, os primos. O outro entrou e ele nunca vai conseguir encerrar esse ciclo que aconteceu. Então Luísa é casada com Jorge e ele vai fazer uma viagem ao Alentejo, é em Portugal, ficando ela sozinha em Lisboa.
E aparece-lhe o primo, que a amou em solteira, um resumo aqui da história, ela já o não ama, né? Essa é a perspectiva do Machado, mas aí vocês têm que ler para saber que qual os sintomas desse reencontro, né? Quando leu a notícia da chegada dele, 12 dias antes, ficou muito admirada. Eu gostei desse admirada aqui, né? Sabendo que o primo e ex-paixão ia aparecer. Isso acontece, gente, na vida? De aparecer um primo ou uma prima? Acho que não, né? Não é impossível, né? Impossível, acho que não, né? Tô brincando. Depois foi cuidar dos coletes do marido. Agora que o vê, começa por ficar nervosa. Eu acho legal essa exposição, né? Dela com o primo, né? Ele lhe fala das viagens do patriarca de Jerusalém, do Papa, das luvas de 8 botões. Ah, e aí a Luísa, ela fica vermelha, né? Mas a despedida dá-lhe a mão a beijar, né? Dá-lhe até a entender que o espera no dia seguinte. Esses sinais, né? Semióticos, né? São sinais indiciais que quem está olhando aqui, quem está fazendo o texto é o Machado de Assis, né? Ele está prefaciando, né? Luísa sente-se afogueada, cansada, vai se despir-se diante de um espelho. Essa parte muito legal, isso aqui bem naturalista, né? Bem naturalista. Então você tem um impacto, uma exposição com o primo, e aí ela vai para o quarto, vai se despir, né? Olhando-se muito, gostando de se ver branca. Sensacional, né? Essa observação do Machado aqui. À tarde e à noite gastas a pensar, ora no primo, ora no marido. Aí a gente tem já a atavia, né? Aquela coisa do desenho do pica-pau. Tem um pica-pau diabinho de um lado, tem um pica-pau anjinho de outro. Então, aqui já começa essa força, né? E aí, aqui que Machado vai dizer, ó, tal é o introito de uma queda que nenhuma razão moral explica, nenhuma paixão sublime ou subalterna, nenhum amor, nenhum despeito, nenhuma perversão sequer. Luísa resvala no lodo, sem vontade, sem repulsa, sem consciência. Basílio não faz mais do que empuxá-la com a matéria inerte que é. Uma vez rolada ao erro, como nenhuma flama espiritual a alenta, não acha ali a saciedade das grandes paixões criminosas. Rebolca-se simplesmente. Assim, essa ligação de algumas semanas. Eu estou em aula, Lívia. Quer? Hã? Depois você vem. Ah, tá. Comprei não. Não deu tempo, mas eu compro. Coisas de pai, né? É a Lívia. Bem, e aí, gente? Basicamente, eu fiquei em dúvida dessa parte que o Machado fala aqui, porque ele diz assim, ó. Praticamente Luísa despencou no adultério. Assim, já era oca. Ele diz aqui, ó, nenhuma flama espiritual a alenta. Né? Isso aqui dá vários sentidos, né? Porque um escritor fazendo crítica de outro escritor da literatura, né? Então eu fiquei assim meio que pensando, nenhuma flama espiritual a alenta. Será isso o realismo, né? Será isso o realismo, ou seja, esse vazio, né? Só a casca e a falta de um motivo maior, a falta do romantismo, a falta do idealismo, não sei, ou a carne, né? A carne pela carne, né? Pelo desejo, o instinto pelo instinto tão só, sem nenhum motivo, né? Porque depois ele diz assim, ó, a ligação é de algumas semanas, né? Ela não dura muito tempo, porque o esposo volta, né? Que é o fato inicial e essencial da ação, não passa de um incidente erótico. Né? Há muito erotismo, naturalmente, os encontros e tal. Ela vai se encontrar com ele num local bem repulsivo, né? Mas que dá toda uma, né? Todo um
um ingrediente erótico e tal. Que tem o leitor do livro com essas duas criaturas sem ocupação nem sentimentos, positivamente, nada. Acho legal o que o Machado faz, né? Ele está sempre preocupado com o leitor, né? O Machado ele trouxe para a gente uma coisa, uma preocupação dele lá atrás, que agora a gente teve depois do Humberto Eco, do Roland Barthes, né? O leitor. O leitor, quem é o leitor, né? Eu achei legal isso. E aqui chegamos ao defeito capital da concepção do Sr. Eça de Queiroz. A situação tende a acabar porque o marido está prestes a voltar do Alentejo e Basílio começa a enfastiar-se. E, já por isso, já porque o instiga um companheiro seu, não tardará a transladar-se a Paris. Né? E aí, é interessante isso, porque assim, não era uma coisa que ia acontecer por muito tempo, era uma coisa com um tempo pré-determinado. E aí é que entra a Juliana, que é empregada, né? A Juliana, ela é o fruto mais interessante. A Juliana é o fruto mais interessante desse encontro, que acaba vazio. Porque a Juliana, ele é, como o Machado diz, ele é o caráter mais completo e verdadeiro do livro. Que quem é a Juliana? Juliana está enfadada de servir, espreita o meio de enriquecer depressa, logra apoderar-se de 4 cartas, é o triunfo e é a opulência. Então, Juliana é aquela que está monitorando o que está acontecendo e vai tentar extorquir a Luísa, né, para tentar extrair dele alguma coisa, né? Dela, né? Dele, de ambos, né? E aí é claro que vocês vão ler, quem for escolher o primo, né? Não vou aqui também contar tudo, tá? Deixa eu evitar alguma coisa que conte um pouco a história, senão, né? Aqui vai ser um resumo e vai perder um pouco, né? Vou contar o final, um spoiler aqui. Mas aí ele volta a dizer aqui, ó, um leitor perspicaz terá já visto a incongruência da concepção do Sr. Eça de Queiroz e a inanidade do caráter da heroína, né? Então, ó, suponhamos que tais cartas não eram descobertas, ou que Juliana não tinha malícia de as procurar, ou enfim, que não havia semelhante fâmula em casa, nem outra da mesma índole. Estava acabado o romance, porque o primo enfastiado seguiria para a França, o Jorge regressaria, e os dois esposos voltavam à vida exterior. Então, a criada, ele critica meio ironicamente. Na verdade, ele fala bem, de certo modo, dessa sagacidade. O que era para ser simplesmente uma questão erótica, ele vai e transforma isso aí numa. Ele transforma isso numa, num- numa passagem rápida, mas que ao inserir a Juliana, que é a empregada que está tudo vendo ali, e que vai coagir, vai se aproveitar daquilo ali para extorquir. E aí é que vem uma parte do romance interessante, que é o quê? Você tem, e acho que eu vou evitar de falar aqui, deixa eu só pegar um trecho que eu tinha separado aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui esse pedaço aqui. A parte é como se fosse o seguinte: a parte do contato da Luísa com o primo e o adultério, essa parte erótica naturalista, ela, beleza, aconteceu e igual a tantos e tantos e tantos outros romances. Mas a parte central é justamente o efeito que isso gera do impacto da Juliana na Luísa, o impacto psicológico, a tensão psicológica da presença da Juliana, do olho que sabe, do olho de Tandera aí. Então, essa é a parte do romance que é a parte mais interessante do ponto de vista do Machado. Aconteceu, tal. A parte que é o ingrediente mais popular, erotizado, que eram os encontros da Juliana, da Luísa com o primo e tal, beleza. Mas não é exatamente isso
que o Machado levanta. É depois o efeito moral que essa Juliana ela vai exercer sobre a Luísa, de ter visto, de estar sabendo, de poder contar, de poder destruir. Esse impacto gigantesco que fica na cabeça da Luísa. Então, o primo Basílio, se o crime do Padre Amaro tem uma briga de instituições, igreja, aborto, padre, fé, santificação, vazios e tudo isso, no primo a gente tem um trabalho psicológico, manipulação psicológica, meio grito dos inocentes, silêncio dos inocentes, aquela coisa daquela manipulação que vai culminar num desgaste aí, meu Deus, o que vai gerar? Lendo o que vocês vão. Quem não leu, ou quem vai entender um pouco do que isso vai trazer. E aí, deixa eu achar uma parte que não conte o final, mas que a gente consiga partes críticas do Machado. Ele vai falar aqui. Ele diz um pouquinho de como elas são moldadas essas mulheres, ao contar as preocupações de escola. Ele fala de escola, pessoal, escola literária, né? Filiação. O Machado ele se coloca acima da escola e ele acha que o Essa está abaixo da escola literária. Então ele diz: ó, não admira que a pena do autor chegue ao extremo de correr ao reposteiro conjugal, que nos talhe as suas mulheres pelos aspectos e trejeitos da concupiscência, que escreva reminiscências e alusões de um erotismo, que Proudhon chamaria onissexual e onímodo, que no meio das tribulações que assaltam a heroína, não lhe infunda no coração, em relação ao esposo, as esperanças de um sentimento superior, mas somente os cálculos da sensualidade e os ímpetos da concubina. Tá? Então, ele vai aqui retratar esse desenho da personagem feminina ligada à escola naturalista, né? A sensualidade e a reduzir, né, a Luísa a uma amostra, né, de mulher ligada à escola erótica, escola naturalista, da forma como ela coloca, tá? E aí ele diz aqui, ó, no crime do Padre Amaro há bastantes afetados de tal achaque. No primo Basílio fala-se apenas de um caso, um indivíduo que morreu de catarro na bexiga, né? Ele está aqui falando um pouquinho, retratando a questão de doença, né? Não sei se no aspecto dessa doença aqui no aspecto do Nietzsche, da filosofia, da doença, mas ele retrata isso. Então ele fala que no crime do Padre Amaro há bastante menções a isso. No primo Basílio é apenas um caso, né? Um indivíduo que morreu de catarro na bexiga. O que mais aqui que é interessante? Eu não posso falar essa parte do Sebastião Juliano, senão vou contar o livro, eu não posso. Aqui ele vai dar umas sugestões pro Essa melhorar o livro dele, né? E aqui vamos dar um parecer final do que Machado achou, né? Acho que aqui a gente faz aqui uma sentença declaratória, né? Que ele fala da doutrina, tudo bem, da escola. Ó, o que ele vai dizer aqui? Porque a esta o que mais importa, começando aqui, ó, porque a esta o que mais importa é o que o senhor Essa de Queiroz escreva outros livros como Primo Basílio. Se tal suceder, o realismo na nossa língua será estrangulado no berço. Olha só o que o Machado está falando em relação ao Primo Basílio. E a arte pura, apropriando-se do que ele contiver aproveitável, porque o há, quando se não despenha no excessivo, no tedioso, no obsceno e até no ridículo, a arte pura, digo eu, voltará a beber aquelas águas sadias do monge de Cister, do Arco de Santana e do Guarani. A atual literatura portuguesa é assaz rica de força e talento para podermos afiançar que este resultado será certo.
e que a herança de Garrett se transmitirá intacta às mãos da geração vindoura. Então, é legal a gente ler esse prefácio, né? Essa crítica. Não é um prefácio, né? Porque está no livro aqui na minha edição, não é bem um prefácio, é uma crítica do Machado de Assis à obra O Primo Basílio. Então, como eles eram rivais, né? Você vê que esse final aqui é praticamente uma sentença declaratória, né? Mais ou menos de como de como Machado encara o Essa de Queiroz. Então a gente coloca para fechar aqui essa visão do Machado de Assis a respeito da obra do Primo Basílio e também já entrando na obra do Primo Basílio, resumidamente, o Crime do Padre Amaro, ele usa as fórmulas da escola naturalista, que é esse mostrar abrupto, até o Machado diz excessivo, tedioso, obsceno. E no Primo Basílio há uma sutileza, a gente sobe o nível, pensando na cabeça do Machado, que era o quê? Um nível de sofisticação, de ocultar algumas informações, para dominar a informação, e o oculto para dominar, para ter o maior, para conseguir operar melhor na cabeça das pessoas. Então, é como se o Machado colocasse o crime do Padre Amaro no nível inferior, o Primo Basílio no nível superior, mas também falando que há uma qualidade, mas que não evolui o realismo, não há evolução no realismo português a partir disso.